para mais uma semana de atividades na Casa Espírita. Que a paz do Mestre Jesus acolha a todos os irmãos aqui presentes. Lembrando que todas as palestras são gravadas e elas ficam na página do GEL lá no YouTube, só clicar, se inscrever, compartilhar, assistir, reassistir. Também no Instagram tem os cortes também das palestras semanais. E todo domingo, a partir das 3 da tarde, na Rádio Comunidade Friburgo FM 104.9, tem o áudio da palestra. Então, para quem quiser assistir, ouvir, que não puder estar aqui presente, tá? Tem muita coisa para a gente acompanhar nas redes sociais. E a Clélia vai fazer agora a nossa leitura de preparo de ambiente. O texto de hoje foi trazido pelo nosso irmão, com o preparo inicial. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. A gente hoje pede também às pessoas que levem o pensamento ao José Henrique, nosso palestrante, nosso amigo, que se encontra hospitalizado, foi acometido de uma pneumonia, muito comum nestes dias, né, gente? A gente tem que se cuidar, tá? Todo mundo, é só os velhos não, os novinhos também, né? Sempre agasalhados, né? Evitem se expor tanto ao frio, porque nosso organismo não está acostumado com esse frio. Então, que o José Henrique receba as nossas orações, as nossas bênçãos, para que ele possa se recuperar logo e estar entre nós. O texto foi tirado do livro Opinião Espírita, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Faremos logo o bem a que aspiramos receber. Alimentaremos para com os semelhantes sentimentos que esperamos alimentarem eles para conosco. Pensaremos acerca do próximo somente aquilo que estimamos, pense e o próximo quanto a nós. Faltaremos as palavras que gostaríamos de ouvir. Retificaremos em nós tudo o que nos desagrada nos outros. Respeitaremos a tarefa do companheiro, como aguardamos respeito para a responsabilidade que nos pesa nos ombros. Consideraremos o tempo, o trabalho, a opinião e a família do vizinho, tão preciosos quanto os nossos. Auxiliaremos sem perguntar, lembrando-nos como ficamos felizes ao sermos auxiliados, sem que nos dirijam perguntas. Amparemos as vítimas do mal com a bondade que contamos receber em nossas quedas, sem estimular o mal e sem esquecer a fidelidade à prática do bem. Trabalharemos e servimos nos moldes que reclamamos do esforço alheio. Desculparemos incondicionalmente as ofensas que nos sejam endereçadas no mesmo padrão de confiança dentro da qual aguardamos as desculpas daqueles a quem porventura tenhamos ofendido. Conservaremos o nosso dever em linha reta e nobre, tanto quanto desejamos retidão e limpeza nas obrigações daqueles que nos cercam. Usaremos paciência e sinceridade para com os nossos irmãos, na medida com que esperamos de todos eles paciência e sinceridade. Faremos, enfim, aos outros, o que desejamos que os outros nos façam, para que o amor não enlouqueça em paixão e para ser a justiça não se desmande em despotismos, agiremos persuadidos de que no tempo da regra áurea, em todas as situações, agora ou no futuro, será sempre hoje. Que assim seja, graças a Deus. É o seguinte, se eu boto os óculos para frente, para perto, eu enxergo. Para longe, ele me atrapalha, antes se eu tivesse ficado sem. Obrigada, gente. Então vamos elevar o nosso pensamento, o nosso coração, para a nossa prece inicial. Gratidão, Senhor Deus, nosso Pai, mais uma noite envoltos em seu amor, para mais uma semana de atividades em nossa casa. Todas as preces aqui colocadas possam atender a todos os irmãos, encarnados, desencarnados, aos presentes, aqueles que porventura não estão aqui hoje. Também ao nosso palestrante,
que fará o uso da palavra, e que cada vez mais possamos nos aperfeiçoarmos, melhorarmos a nossa jornada, a nossa caminhada de paz, amor e luz que o Senhor nos concedeste. Gratidão, Senhor, fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então, com muita alegria, a gente recebe na noite de hoje nosso irmão Eugênio Correia com o tema Lei de Igualdade. Seja bem-vindo, Eugênio. Esse é um dos lugares onde eu posso falar alto, que em casa eu não tenho permissão. Então comece exercitando a voz. Aproveite. A página que a nossa irmã Clélia leu, ela nos fala em cada item sobre uma forma de conceber a regra áurea, a regra fundamental deixada por Jesus, a regra que é a base da fraternidade, e quem sabe um dia a gente encontre com a paz nessa terra, né? Se não for nessa, em uma próxima. Mas no momento, cabe a nós fazer a nossa parte da nossa contribuição, mesmo ter a certeza, por mais que sejam longas as nossas vidas, há muito o que fazer, nós podemos deixar a nossa contribuição. E cada frase daquela que está ali no livro, que foi inspirado por dois espíritos, há dois psicógrafos conhecidíssimos, né? Chico Xavier e Valdo Vieira, que foi o grande parceiro de Chico, até tomaram outro caminho que não se afastou da perspectiva espiritual, mas teve outro caminho. E foi inspirado por Emmanuel e por André Luiz. Então, em cada frase daquela, o que você ouve ou pensa exatamente no tema da nossa conversa de hoje, sobre igualdade. Porque em tudo aquilo, o que está, lembre de cada frase, pelo menos as que lembrarem, vão ver sempre que é um sinal de igualdade. Eu quero para com o outro aquilo que eu espero que ele queira para mim. E eu faço pelo outro aquilo que eu gostaria que ele fizesse por mim. Né? Regra áurea, amar o próximo como a ti mesmo. Né? Então esse é o ponto fundamental para nós iniciarmos a nossa conversa, porque é fácil falar de lei sem entendê-las. Né? Sejam elas quais forem, por mais que as palavras sejam simples, às vezes a essência da lei não está em nossos corações, de maneira equânime. Eu treinei essa palavra, equânime. Se fosse assim, não teríamos tantas decisões inadequadas e muitas vezes, mesmo que não haja dolo, quer dizer, intenção, mas culpa, por uma leitura diferenciada e encontrada nas entrelinhas da lei. Essa é a ideia fundamental. Mas como nós temos essas palavras que vêm com a nossa educação e os exemplos nem sempre correspondem ao conceito que é dado pela palavra, é interessante que a gente, como eu gosto de fazer, porque eu aprendo toda hora que eu vou no dicionário, né? Às vezes eu vejo palavras que eu fiquei a vida quase toda acreditando que tinha um determinado entender. Quando eu vou ao dicionário, eu vejo que ela tinha uma certa contaminação da crença familiar, uma perspectiva ideológica, né? Então, vamos para o conceito. O primeiro conceito nosso é sobre igualdade. Qual é o que o dicionário nos diz? Em seu sentido mais amplo, refere-se à condição de ser igual ou equivalente, seja em termos de direitos, oportunidades ou tratamento. Mas fica difícil, quer dizer, no contexto social e jurídico, a igualdade frequentemente se manifesta como ausência de distinções ou privilégios injustificáveis. E guarde a palavra, injustificáveis, buscando garantir que todos os indivíduos sejam tratados da mesma forma perante a lei humana e tenham acesso a oportunidades semelhantes. Valores proclamados. Muitos de nós aqui sabemos que nem sempre eles conseguem ser efetivados, né? Na nossa história, na história de amigos, mas é o princípio.
Mas tem uma outra palavrinha que tem muito a ver, que a doutrina nos ensina a olhar a igualdade numa perspectiva maior do que aquela só em cima da lei humana, mesmo quando ela é corretamente utilizada, mesmo quando ela é corretamente utilizada e interpretada. Chama-se equidade. Equidade busca reconhecer que nem todos partem das mesmas condições e procura promover ajustes para garantir que todos tenham acesso às mesmas oportunidades, mesmo que de forma diferente. Concluindo, igualdade e equidade possuem conceitos distintos, mas complementares. Igualdade refere-se a tratar todos da mesma forma, enquanto a equidade reconhece que nem todos partem do mesmo ponto e, portanto, podem precisar tratamento diferenciado para alcançar resultados iguais. O que a doutrina nos ensina? Somos espíritos diferentes, os mais adiantados segundo as leis do Pai, não outro tipo de lei ou esperteza, e outros ainda um pouco em andamento. Mas o Pai não nos trata diferente. Ele apenas usa igualdade, dando a cada um segundo as suas obras. E lembra aquela outra frasezinha que às vezes nos amedronta quando a gente está estudando? A quem mais se der, mais se cobrará. E não quero mais ver. Então, depois de eu saber isso, como é que eu vou dizer que posso ser desculpado? Isso é interessante porque nós humanos resistimos a isso, por várias maneiras. Às vezes por uma comodidadezinha, às vezes por outra coisa. Querem ver? Eu gosto sempre de dar os exemplos de uma parte grande da minha vida que foi na área educacional. Uma vez, entrou no tempo das técnicas educacionais, entrou aqui um estilo de ensino chamado ensino para a competência. O que dizia o ensino para a competência? Ele dizia o seguinte: o conteúdo é uniforme, é o básico. O tempo para alcançar o domínio daquele conteúdo é variável, de acordo com a diferença de cada um. E nem por isso a pessoa era menos ou mais importante, porque demorou mais tempo ou não. Igualdade e equidade juntos. Depois, na hora de avaliar, também apareceu uma outra coisa que também não pegou, porque não é, na prática, causava algumas dificuldades no sistema que gosta de trabalhar numa coisa que eu vou falar daqui a pouco, que era a avaliação não somativa. O que é avaliação somativa? Né? É aquela que soma as notas durante um período, faz a média e a avaliação que não pegou, que dava um trabalho danado, mas é tão honesta, é a cumulativa. É aquela que vê o ponto do qual você partiu e dá sua nota final em relação ao quanto você cresceu do ponto do que você partiu. Então vamos supor que ambos partimos daqui de baixo. Um chegou aqui, o outro chegou aqui. Às vezes, um partiu daqui, o outro está aqui. Esse cresceu até aqui, esse cresceu até aqui. Parece tão iguais, não estão? Mas quem na verdade cresceu mais, evoluiu mais? O que começou de mais baixo. Interessante a gente juntar os dois conceitos quando pensamos nas leis de igualdade, porque é assim que o Pai nos olha. A espiritualidade vê da onde nós partimos, e cada situação de encarnatória não nos é orientado pela doutrina, que a gente vem às vezes numa situação mais favorecida, nem por isso mais fácil, às vezes menos favorecida, nem por isso obrigatória mais difícil. É interessante a gente pensar nessas coisas. Mas eu não quero ficar nisso, senão eu vou me distrair, eu adoro essa parte da conversa. Mas eu quero perguntar o seguinte: esse tema é para nós, para cada um de nós. Não é para nós igual, para cada um de nós. Então, eu queria que cada um começasse a pensar, refletir sobre duas questõezinhas. E eu estou refletindo junto, embora já tenha visto isso N vezes, eu estou sempre na mesma, parece que eu estou
Não, cai uma ficha a mais. Primeira questão, qual é o conceito, o entendimento que cada um de nós tem sobre igualdade, aplicado à nossa vida pessoal e em nossas relações familiares, sociais e em geral? Sociais, vizinho, na empresa, no nosso contexto. O que cada um de nós tem? Olha para o espelho, talvez não dê para olhar tudo agora, que é muito rápido, mas e pensa que você é igual. Um exercício bom é a gente andar pela rua, que às vezes quando eu dizer por que eu não gosto de andar ali na Via Expressa, porque eu me sinto um hamster. Eu gosto de andar assim pelas ruas, eu subo, desço, volto, e quando eu vou olhando para as casas, vou olhando para as coisas, paro para casa e como é que será a família que mora ali, eu vou pensando, e vou de uma maneira geral. Sempre tive essa mania, não sei porquê, um dia talvez eu descubra. Mas eu vou olhando para as pessoas também. Um bom exercício é a gente olhando e dizer assim, eu me sinto igual àquela pessoa? Eu me sinto igual àquela pessoa? Aí eu passo por outro, eu me sinto igual àquela pessoa? E a gente vai olhando, e a gente vai perceber a dificuldade que nós temos em nos colocar como igual ao outro. Um pela cor, um pelo vestuário, um pelo tamanho da barriga, um pela forma como anda, mais esvoaçante ou menos esvoaçante, o outro pelo jeito empanado. As razões são muitas. E pior, julga pela aparência. Né? Hein? E pior, é a primeira coisa que aparência. você está vendo. Por isso que eu digo, é um exercício. Mas também quando você fala, muitas vezes você pode começar a se identificar ou não. E aí a gente lembra daquela, eu adoro falar nela, gosto do nome dela, tão bonitinho, Melanie Klein. Eu repito sempre, aquela psicoterapeuta que dizia o seguinte, que geralmente você projeta fora de você, no outro, o objeto interno da tua desqualificação, que muitas vezes você nem sabe, tuas sombras. Então é um bom exercício. É um bom exercício. Bom, para dar uma culminânciazinha nisso, em resumo, igualdade busca uniformidade, enquanto a equidade busca justiça, ajustando as oportunidades para compensar as desigualdades que existem no mundo. De certa forma, sem querer apontar ninguém, eu imagino que alguns de nós tenhamos contribuído antes, preternitamente, mas quem sabe ainda nessa passagem, para as desigualdades. Pensemos nisso. Quando a gente criticar as cotas para a entrada na universidade, não estou defendendo, mas vamos pensar nas críticas. Quando eu criticar uma outra pessoa de um outro caminho religioso, quando eu criticar alguém pela cor da camisa e pelo time que tem, coisa desse tamaninho, vai dar um ninho danado. E por aí vai. Bom, dito isso, vamos falar então agora da lei de igualdade que está lá no Evangelho. No Evangelho não, desculpe. Capítulo 9 do Livro dos Espíritos. Dentro da terceira parte do Livro dos Espíritos nos fala das leis morais. Né? Então, do que trata esse capítulo? Ele fala dessas igualdades todas aí, ó. Igualdade natural, igualdade das aptidões, aliás, desigualdade das aptidões, desigualdades sociais, desigualdade das riquezas, provas de riqueza e de miséria, igualdade de direitos do homem e da mulher, e isso vai pegar. Igualdade diante do túmulo, e por aí vai. Então vamos para a primeira delas. Igualdade natural, aquela que vem do Pai. Deus não deu a nenhum homem superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais diante de Deus, diante dele. Lei básica, direito básico, direito natural. Mas está lá na 803 do Livro dos Espíritos. Então já viu?
o maioral lá, essa energia maior que a todos nós criou, com bondade e justiça, diz o Evangelho nos dirige, o cara, ou a cara, ou a energia, como queiram conceber, disse isso. Ou seja, sem querer magoar ninguém, ninguém aqui tem o direito de pensar diferente. Agora vamos ver as outras coisas que nos é orientado, né? Desigualdades e aptidões. O livro dos Espíritos também nos fala disso. Nós somos diferentes, nós não aprendemos isso na doutrina. Chegamos mais adiantados intelectualmente, às vezes mais atrasados moralmente, lei do progresso. Alguns chegam mais atrasados intelectualmente, mas extremamente amadurecidos moralmente. O Evangelho também nos fala sobre isso. E aí nós podemos pensar em outras. Então somos diferentes, já sabemos. Mas o que lá nos é dito na 804, 805 do Livro dos Espíritos? A diversidade das aptidões entre os homens não tem relação com a natureza íntima de sua criação, fomos criados iguais, mas do grau de aperfeiçoamento que tem alcançado como espírito durante as várias encarnações. Temos as nossas experiências e reagimos diferentes em relação a cada uma delas. No dia a dia. Pensem em 2 filhos, gêmeos idênticos fisicamente, espiritualmente, muitas vezes com muita diferença. Mesma situação, como eles olham, se pronunciam, reagem. É um exemplo. Bem simples, mas que nós participamos bastante no dia a dia das nossas vidas, né? Outra, desigualdades sociais. Vou botar logo a figurinha aí. Desigualdades sociais. Eu vou recorrer ao meu papel, porque não vou me utilizar do recurso verdadeiro, que a Clélia comentou ali, que em determinado momento os óculos eles mexem. Não é a vista que é ruim, não, mas os óculos eles mexem. O meu não mexe, eu é que enxergo diferente nele. Mas é verdade, o foco muda. A da 806 nos é dito: as desigualdades das condições sociais são obras dos homens e não de Deus. Nós podemos até vir em circunstâncias diferentes devido ao plano encarnatório de cada um. Mas aquilo que há aqui é nosso. É como nós funcionamos. Na 806A nos é dito que apenas as leis de Deus são eternas e que pouco a pouco essas desigualdades aparecerão, proporcionalmente à diminuição do orgulho e do egoísmo, restando apenas aquelas que se originem no merecimento. Quantas vezes, quer dizer, haverão diferenças, mas em função do merecimento, e não pelo nascimento apenas, e não pelo nome, e não pela esperteza, e não pelo orgulho, e não pelo egoísmo. E é interessante a gente lembrar disso daqui, porque chegará o dia em que todos nós vamos nos reconhecer igualmente como membros da mesma família humana, e sem diferenças, como irmãos realmente, e não como aqueles irmãos da nossa família humana de hoje, que às vezes um já acha que tem mais direito do que o outro, por algum motivo. Por algum motivo. Haja visto quando se tem que, às vezes, fazer qualquer divisão do tamanho do filé na bandeja, às vezes é uma herança, por menor que ela seja. O detalhe de quem fica com aquela colcha que a mamãe gostava tanto. Isso gera, às vezes, uma discussão. Nessas desigualdades das aptidões aí, que nós falamos antes também, eu queria bater numa coisinha.
Deus, portanto, não criou as desigualdades, seja pelas faculdades ou aptidões conferidas, mas permitiu que espíritos diferentes, de diferentes graus de desenvolvimento, mantivessem permanente contato, a fim de que uns avançados pudessem ajudar os outros no progresso, mais atrasados, e também para que os homens, tendo necessidade uns dos outros, praticassem a lei da caridade unidos. Mas mesmo quando os mundos são criados, lembra daquela história dos exilados de Capela? Aonde tinha um povo muito mais, vamos dizer, experientes intelectualmente do que nós, mas alguns ainda moralmente não evoluíram. Chegou a hora deles ascenderem como o nosso, dizem que está em processo, nosso orbe aqui, de mudança. Eles, em vez de ficarem lá, eles foram chamados a um planeta que estava iniciando e vieram para cá. Como dizem que alguns daqui vão para o outro local, né? Aqueles que não alcançarem aquele ponto necessário no processo para a regeneração. E eles trouxeram a contribuição deles. Trouxeram os atrasos morais, mas trouxeram os avanços intelectuais. Progresso intelectual, progresso moral. Entre nós também é assim. Mesmo entre nós que ainda estamos aqui, não foram só quando eles vieram para cá, outros que talvez venham de vez em quando, com alguns avatares. Por quê? Porque entre nós, pense na vida de vocês. Pense na vida de vocês. Quantas vezes uma pessoa que não tem o nível intelectual que você tem, te deu uma grande lição. E se você aprendeu, caramba. Talvez nessa encarnação, pela vida que teve, em relação às oportunidades que você teve, ele não evoluiu muito, intelectualmente. Mas moralmente, está muito além de você. E sempre que eu conto essa história, ou melhor, sempre que eu falo nesse ponto, em algum tipo de palestra, eu não me consigo deixar de contar uma história que talvez eu tenha contado aqui mais de uma vez. Tinha lá um lugarzinho pequenininho lá em Demoçã, que eu orgulhosamente chamava de sítio. Uma chácarazinha, um negócio pequeno. E até o Rubinho agora vai lá muito. A namorada dele comprou, quer dizer, já um tempo atrás, ele diz que a chácara é a chácara dos sonhos. Quando ele estiver aqui, pode perguntar. Então, eu estava lá e tudo, e tínhamos alguma coisa para fazer na cidade, a pessoa que estava comigo. E eu sentava ali e ficava conversando. E tinha um especial, que eu gostava muito, fazia lá um serviço para mim, trabalhava com outro amigo meu lá da região, cuidava, era tipo um caseiro, né? Mas fazia os serviços que ele chamava de massa, quer dizer, era pedreiro, né? Da gente. Então ele fazia muito habilidoso, muito caprichoso, uma pessoa incrível. E fiquei conversando com ele. Aí eu atrasei, quando eu entrei, aí eu estava conversando com ele assim, puxa, vamos fazer aquele serviço, que agora eu consegui juntar um dinheiro, vamos fazer aquele serviço. Aí ele disse assim, professor, não fica chateado comigo não, mas não vou fazer mais não, porque eu não estou fazendo mais esse serviço. Eu disse, por que, fulano? Por quê? Você é tão bom nisso, você ganha um dinheiro tão extra. Ele disse, pois é, mas sabe o que é? Nem todo mundo é calmo com o senhor. Às vezes a pessoa fica sem vir aqui um tempão, eu faço o que ela me pediu, ela chega aqui, ela põe um monte de defeitos, reclama, quer que eu mude tudo. Isso me deixa muito nervoso. Aí eu vou parar de fazer. E se eu fizer para o senhor, aí vão ficar dizendo, fez para ontem, foi para hoje, aquela coisa toda. Mano, mas você não ganha um dinheirinho legal com isso, não te dá um acréscimo? Ele disse, realmente, mas é o seguinte, eu fico mais em paz ali só fazendo com a terra que ninguém reclama. Aí eu disse, aí entrei, quando eu entrei eu recebi uma certa reclamação, a gente tinha que ir para a cidade a tal hora, não sei o que. Pois é, mas eu fiquei ali conversando, eu gosto de conversar, eu paro na rua, não é? Ela pode te testemunhar, eu sumo, dizem que não sabe nunca, eu não vou voltar. O que for aparecendo, eu vou conversando, não quero nem saber. Eu sou testemunha disso. Não precisava reforçar. Entendeu? Senão vai piorar a minha situação em casa. Mas é que eu vou conversando, eu acho legal, eu aprendo com um, aprendo com o outro, eu nunca sei o que está por trás daquela cara. Quando ele fala, eu fico, às vezes, encantado. Bom, mas aí ele reclamou, aí a pessoa disse assim para mim, sem querer ofender, mas
não era a intenção de ofender a pessoa, mas ela disse assim, pô, mas fica perdendo tempo conversando com esses capial. Ele falou assim, que era um termo lá que saiu da boca da pessoa. Aí eu disse assim, engraçado, esse capial hoje resolveu o meu problema existencial. Aí olhou para mim assim, meio espantada, eu disse, pois é, só que ele não sabe nem o que é um problema existencial. Mas ele resolveu, pois é. Eu cheguei no Rio, estava na reitoria de uma universidade, pedi demissão da reitoria, quis continuar só como professor. Só queria dar aula, porque eu não tinha mais que discutir com aquelas planilhas que nem sempre iam de acordo com meus princípios. Ou seja, eu fiquei em paz. Quem me ensinou isso? Ele, o capial. Mas, moralmente, extremamente mais elevado, e realmente ele era, no meu entender. Não que mereça crédito no meu entender, mas é verdade. Então, nós temos muitas aptidões e aprendemos com todo mundo. E, geralmente, aprendemos muito mais com aqueles que não têm a pretensão de ensinar. E nos ensinam naturalmente. Mas, voltando aqui, a questão 807 nos diz o seguinte, é enfatizado que todos aqueles que abusam de sua atual posição social por oprimir os em posição mais fraca, muito lamentarão. Quem oprimir será oprimido, passando em nossa existência similarmente pelo mal que fizeram outros passarem diretamente ou por omissão voluntária. Eu quero chamar a atenção dois pontos disso aqui. Diretamente, vou começar pelo final, ou omissão voluntária, porque o Evangelho nos diz o seguinte, é muito bom não fazer mal aos outros, já é uma grande coisa. Mas o melhor é fazer o bem. Porque às vezes quando eu dou um passo para trás, até numa conversinha boba, maledicente ali, porque eu não quero ficar mal com aquele grupo, dou um passo para trás mentalmente, tá? Não é assim, não, senão já meio reparar. Mas eu passo para trás e não digo, não acho que aquilo está errado, não coloco uma posição, mesmo que seja de maneira delicada, porque eu não quero ficar mal com eles, eu estou fazendo às vezes o mal pior do que se eu estivesse na posição deles. Porque se eu tenho a noção que aquilo não é certo, eu tenho a obrigação de me colocar. Procuro um jeito, claro, não preciso botar a cabeça debaixo, mas tenho que me colocar. Porque muitas vezes o Evangelho diz, pela omissão, nós fazemos um mal muito maior. Isso até nas nossas casas. Às vezes tu quer continuar sendo, entre aspas, amado por uma criança, por um jovem, por uma pessoa que está precisando da ajuda do verdadeiro amor. Qual o verdadeiro amor? É aquele que procura por gentileza colocar o limite útil, mostrar o caminho. Pai, professor, diretor, seja lá quem for, que estiver numa posição, mesmo que seja uma posição pequena de comando, não foi feito para dar ibope. Se der ibope é pluja, foi feito para fazer o correto. E é o que a gente busca, é o que o Evangelho pede que faça. Se Cristo pretendesse dar ibope, ele não tinha terminado onde terminou. E nós não estaríamos aqui, com toda essa obra aprendendo. Então, essa questão do cuidado com a forma importante da gente pensar. Engraçado, eu não gosto da figura que vem agora, mas porque eu não gosto dessa figura. Isso é real. Desigualdade das riquezas. Quanto a essas desigualdades nos é dito, lá na questão 808, embora deva-se considerar a consequência natural das desigualdades das aptidões, os benfeitores espirituais também nos chamam a atenção para as questões da astúcia e do roubo, organizado pelas entrelinhas, não deixam de ser estrelinha, né? Pelas entrelinhas de nossas leis e organizações sociais, ainda atreladas ao nível presente do progresso moral humano bem baixo. O problema,
não está na riqueza em si. Está, o Evangelho mesmo diz, que é justo quando é obtida de jeito honesto e é mantida de jeito honesto. Da mesma maneira que vai nos dizer um pouco adiante que o problema não é tê-la, é como você a usa, né? E essas entrelinhas eu nem vou falar nelas, senão eu vou entrar em outro tipo de assunto que não cabe no Evangelho. Mas foi aquele mesmo que fez com que aquele grupo hegemônico judaico que estava vendo seus interesses um pouco ameaçados e resolveu criar uma situação para o Cristo que não tinha nada a ver com ele. E nós vivemos às vezes, e muitos se omitiram, né? Somos muitas das vezes os Pilatos que lavamos as mãos, por algum motivo. Mas, vamos lá. Aí continua na 808. Quando a riqueza herdada a riqueza herdada se tem origem em trabalho honesto, é justo. Não tem problema nenhum a gente receber uma herança. Em contrário, se foi fruto de roubos ou injustiças ou não, a gente guarda a responsabilidade. Ah, não fui eu, fui papai. Ainda coitado, ainda mal, ainda joga outro na fogueira. Não, isso foi decisão do meu sócio. Eu fico me lembrando, quando eu falei nas planilhas, é porque toda vez que eu mexia com as planilhas, o pessoal ficava um pouco chateado comigo. Aí quem estava acima de mim, né, que era dono, dizia o seguinte: olha, manda problemas de planilha, não dá para o Eugênio não, que ele vai fazer uma desgraça para a empresa. Agora, se é problema de pessoas, pode mandar que ele resolve todos. Mas é que tinha hora que eram pessoas e planilhas se misturavam, e eu não conseguia fugir do processo. Porque você não pode mexer numa planilha causando prejuízo aos outros. Você não pode aumentar o seu lucro causando queda na qualidade do ensino, porque aquele que está ali está porque confia naquilo que ele está pagando pelo serviço. E por aí a gente vai para outras tantas, podíamos ir para tantos caminhos, né? Não posso inventar estratégia mudando a estrutura curricular para diminuir a despesa com a carga horária docente. Não posso pensar em mandar só porque a pessoa ganha um pouco mais ali embora, para botar um que não deu aquela vida toda e que ainda está começando para ganhar menos. Por aí vai qualquer coisa. Isso vai para qualquer coisa que nós fazemos em qualquer rumo da nossa vida. Estou dando um exemplo que eu conheci. Mas não é diferente em qualquer tipo de empresa e até na nossa instituição familiar, quando a gente lida com aqueles que nos ajudam de alguma maneira nos serviços. Bom, vamos voltar ao Evangelho. Que é? Um dos programas de eu trazer minha esposa para cá é que em nenhum lugar que eu faço palestra ninguém fica me corrigindo. Mas quando eu a trago para cá, entendeu? Por isso que eu disse que vou ter problema na hora que eu falar de igualdade homem e mulher. Eu lavei minhas mãos. Hoje das mãos. Mas ela é muito detalhista. Deixa eu fazer um elogio público a ela, para tentar me livrar do comentário. Ela é extremamente detalhista. Ela tem uma visão muito mais perspicaz do que a minha. Quando eu estou querendo sair, ela já está voltando. Conhece essa frase, não é verdade? Então ela é muito detalhista. E ela tem um alto índice no hemisfério esquerdo, quadrante superior, que é a razão. Graças a Deus para ela, eu tenho um alto índice no hemisfério direito, quadrante inferior, que é a emoção. Só implicância, não podia perder a oportunidade pública, porque aí eu ganho tempo para ela esquecer. Mas vamos lá, fala, meu amor. Ela só faltou tá, obrigado. Tá vendo? Ela é muito perspicaz. Na questão 805, na questão 809 e 813 do Livro dos Espíritos também nos é dito, estimulado a refletir sobre a responsabilidade quanto à origem das riquezas, seu uso justo e nossa responsabilidade é administrá-la, porque a gente guarda a responsabilidade sobre tudo que tem. Da mesma maneira que quando você desperdiça o alimento que você tem, ou você não o respeita, que é uma forma de
você está desrespeitando todos aqueles que não têm aquela oportunidade. E para isso vale quando você critica o teto ao qual você está sob, o cobertor que te cobre. Pensa nesse frio que nós estamos vivendo, quantos estão em situações que não têm esse mínimo para se cuidar, né? A gente pode começar a igualdade e o respeito, mesmo que a gente ainda não consiga ou não enxergue as oportunidades, mesmo que elas apareçam, não podemos recusá-las, é claro. Mas vamos supor que elas não apareçam ainda, ou você não as enxerga, de fazer a justiça, de promover a igualdade. A gente começa sendo grato e dando um limite, sem o exagero, a tudo aquilo que a gente tem, seja um alimento, seja uma riqueza, e por aí vai. Isso é trabalhar na lei de igualdade. Vocês dão licença, só por uma questão. Posso mudar agora? Tá. Fidelidade mesmo. Hein? Não é medo mesmo. Provas da riqueza e da miséria. Não, porque eu assumo publicamente as minhas questões. Você nota, inclusive, quando eu falo dureza, né? Anjinho. Eu falo forte. Provas da riqueza e da miséria. Na questão 814, nos é lembrado que ambas as provas foram escolhidas por aqueles que tiveram fracassos pretéritos das mesmas. Nós sabemos disso, a doutrina nos ensina. Ninguém está no lugar onde não deseja estar, ou a pessoa com quem está, sejam filhos, maridos, patrões, colegas de trabalho. Ninguém está na situação em que não concordou de certa maneira, mesmo que tenha sido o convencimento tivesse sido um pouco enfático, vamos dizer assim, para usar o eufemismo no termo, mas ninguém está. Nós estamos aonde precisamos para evoluir. Isso é importante que a gente tenha na cabeça da gente, porque quando a gente se revolta quanto a isso, a gente dificulta que nós aproveitemos cada momento desse processo para evoluir. E na questão 815, nos é dito o seguinte, já que nós escolhemos, na questão 815 nos é afirmado que ambas as provas têm seus desafios. A miséria provoca lamentação e revolta contra a providência, enquanto a riqueza estimula os excessos e outros tipos de... Eu conversava com lá naquele shopping no Rio de Janeiro, um shopping que tem ali no Recreio, no final do Recreio já, pegando para... Não na Barra, no final do Recreio mesmo, já quando vai, sei lá, para Vargem Grande, tem aquele caminho, vai para aqueles lados, tem um shoppingzinho ali. E tem uma farmácia que se formou ali grande. Como eu já comentei que eu não sou muito chegado a conversar, né? Eu vou com as pessoas. E eu fiz amizade ali com o dono da farmácia, que estava iniciando, aí eu ia lá comprar uma coisa, conversava com ele. E eu fui lá num dia que era o meu aniversário. Aí eu sempre fui comprar lá. Aí eu fui lá e falando com ele, falei, ô fulano, e aí, hoje é meu aniversário. Eu brinquei com ele e disse, que bom, o meu foi semana passada. Fora minha esposa e minha filha, ninguém lembrou. Eu disse, lá em casa o pessoal está lembrando, mas por que está falando assim? Estou chateado, não, porque eu era gerente comercial, responsável, né, de toda uma região lá do Rio de Janeiro. E enquanto eu era aquilo, quando eu era aquilo, poxa, no meu aniversário, chovia tanta coisa lá em casa, e eram várias pessoas ligando e tudo. E agora que eu deixei de ser, embora deixe o meu negocinho aqui, ninguém mais liga para mim. Eu já me abraça. Porque quando eu era reitor também eu recebia o uísque de 12 anos, recebia um monte de coisas, presentes, flores, recebia um monte de coisa, até flor. Até flor. Mas depois que eu desisti de ser, alguns colegas ligam para mim ainda. Mas são alguns, comparado com todos aqueles que eu nem sabia que tinha. Uma coisa incrível. A vida é assim. Mas a gente deve se preocupar com isso. Porque quantidade não tem uma relação obrigatória com qualidade. Por isso que às vezes um pequeno bem que você faz para alguém, parece uma coisa pequena,
pequena na tua avaliação. Lembram do óbolo da viúva? Quando Jesus estava vendendo, chegar lá e jogar um monte de dinheiro, sabe-se lá de onde vinha às vezes, um monte de dinheiro, e a viúva chegou lá com umas moedinhas, né? E botou lá, e ele perguntou para os que estavam com ele quem é que tinha dado mais. Eles, evidentemente, aquela visão humana, isso não foi ela, porque ela deu do que ela não tem, enquanto os outros estão dando do muito que lhes sobra. E Jesus, quando era político, não entrou por um caminho de falar, e sabe lá como ele conseguiu isso, não sei o que, ele não entrou porque ele não tinha tempo para essas coisas, o negócio dele era o amor, a fraternidade. Então pensemos nessas duas provas, e nós todos nós estamos em nossas provas e expiações, né? E quando estiver provocando tendo uma dificuldade assim, uma coisa está te incomodando muito, uma ideia que eu considero uma linguagem bem informal, legal, é a gente pensar se similarmente, como disse uma transparência anterior, eu não fiz alguém passar em outra época, quem sabe nessa mesmo, por aquilo. Porque as expiações nem sempre são iguais. Elas são, como diz o próprio Evangelho, são passagens similares às vezes que você passa, de mesmo teor, de dor, de provação, assim. Na questão 816 nos é lembrado que se por um lado o rico é mais tentado, pelo outro possui mais oportunidade de fazer o bem. Pai do céu coloca sempre as duas coisas, né? Tentado nós somos, quando somos ricos, mas também temos a oportunidade de fazer muito bem. Quantos fazem isso? Ao gerar os empregos, ao gerar as oportunidades, dentro do esquema que cada situação econômica oferece. Também é muito difícil, e eu não estou defendendo ninguém, até porque eu estou longe de poder ser rico, mas hoje mesmo eu quis trocar o meu carro com ele, ele não aceitou. Não é verdade? Não tinha dinheiro para te dar de volta. Nós nos encontramos ao acaso, e eu estava elogiando o carro dele e não vi que ele estava dentro. Aí quando eu cheguei mais perto, o vidro estava abaixado, né? Aí ele estava dentro com a senhora dele. Aí eu olhei e disse, eu estava elogiando seu carro, achei ele lindo. E na frente do dele, eu disse, estava o meu carro mais velhinho. Aí eu disse assim para ele, será que dá para a gente trocar? Né? Aí ele disse assim, não, no momento eu não posso. Bom, nos é enfatizado que em nosso mundo, tanto nas posições de destaque quanto as de autoridade, sobre nossos semelhantes, são provas tão ou até mais difíceis do que a miséria. E é verdade. Dizem que a gente conhece o homem, né? Vocês já ouviram isso certamente muitas vezes na vida, quando se dá a ele dinheiro ou poder. Eu arrisco a dizer que o poder é pior às vezes do que o dinheiro. Que às vezes as pessoas com tão pouco se julgam tão importantes, dificultam tanto a que haja harmonia, né? Até às vezes os déspotas não esclarecidos, pegando um ponto histórico, na casa, né? Como o próprio Evangelho diz, quantas vezes na rua ele sofre lá os apertos dele, ele é submetido, chega em casa e o Evangelho diz assim, aqui eu mando e ninguém discute. Onde a gente usa as nossas coisas? Porque não importa se é numa grande empresa ou é numa pequena oficina. Não importa se é na casa ou num grande mando social. O princípio é através dele que nós somos avaliados. O princípio é o mesmo. A paciência é paciência. O orgulho é orgulho. Pode ter suas manifestações orgulhosas, diferentes, mas é orgulho. A vaidade é vaidade. A usura é usura. O roubo é roubo. Uma vez eu vi uma pessoa meu pai, que estava se discutindo um negócio lá,
alguém tinha pego lá, não sei, uma bagatela qualquer, nem me lembro que era cruzeiro, não me lembro, mas era bem pouco. Aí, num troco, uma coisa assim, e aí estavam chamando o cara lá de ladrão, alguma coisa, e eu estava perto, era bem mais novo, e ele estava perto. Aí eu disse assim, pô pai, mas está brigando tanto com o homem por causa de, eu não sei, não sei se era um cruzeiro, era um negócio bem, uma porcaria de troco. Aí ele olhou para mim e disse assim, filho, ladrão é ladrão, seja de ele falou lá, ou de 1 milhão. Aí ele riu e disse assim, às vezes a única diferença é a competência, mas o princípio é o mesmo, é o roubo. É o roubo. Bom, chegamos agora, está faltando um pouco, não acabou ainda não, né? Eu sou mulher, eu lavei as mãos. Clélia, poxa, você me colocou em posição difícil, com você eu consigo, com ela eu não tenho chance. Falta, tem tempo. Não, deixa eu voltar. Pode aqui. deixar. Hein? Estou vendo ali os 2 símbolos. Né? Essa é a nossa igualdade de direitos do homem e da mulher. Eu agora vou falar sério, não vou brincar não. Porque o assunto é sério, embora a gente brinque. Olha só, na questão 817, 822, os benfeitores espirituais nos dizem que Deus deu a ambos, homens e mulheres, direitos iguais através da compreensão do bem e do mal, bem como a capacidade de progredir. São 2 seres humanos. E nós já aprendemos na doutrina que a gente ora vem como homem, ora vem como mulher, né? Não tem exatamente tem que, conforme as provações, conforme as experiências que você tem que ter. Então estamos ali com 2 espíritos. No momento, um no gênero masculino, um no gênero feminino. Assim que está o Evangelho. As outras variações ainda não entraram no Evangelho. Os espíritos não vieram fazer as devidas atualizações, se é que elas existem. Mas as energias femininas e masculinas, quais são as diferenças, nuances, isso não é o que estamos discutindo aqui. Olha aqui, que Deus deu a ambos, os homens e mulheres, direitos iguais através da compreensão do bem e do mal, bem como a capacidade de progredir. Ambos. Que Deus apropriou a organização de cada ser as funções que deve realizar. Tem um outro ponto que a gente vai falar sobre isso, mas eu quero ir um pouquinho adiante. No 822 nos é enfatizado que a legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Isso é óbvio, e está havendo uma evolução, embora ainda muito lenta, né? A gente ouve a questão dos salários, a gente ouve uma série de coisas, mas está havendo uma evolução lenta em quase todos os campos humanos, né? No entanto, nos é lembrado também que o direito e a função diferem, visto que cada um tem recebido constituições coerentes com suas responsabilidades nos diferentes papéis dentro da família humana íntegra. Às vezes a gente precisa estar num corpo do gênero feminino para vivenciar, se posicionar. Mas a gente não precisa esperar esse tempo. Da mesma maneira, se estamos num corpo feminino, poderemos vir num corpo masculino. Não precisamos esperar esse tempo. Nem precisamos atropelar vários princípios para tentar se encontrar. Por quê? Porque a gente pode compartilhar a caminhada, dividindo funções, experimentando. Isso é uma coisa importante. Mulher e homens têm livre-arbítrio, não tem? Como todos os seres humanos? Claro. Livre-arbítrio, responsabilidade. Tem um outro item, que não é aqui da Lei de Igualdade, que é de Justiças e Direitos Naturais, que quando fala de direito nos diz o seguinte: qual a definição geral se pode dar para direito? E nos é dito: direito é o conjunto de condições pelas quais o arbítrio de um pode conciliar-se com o arbítrio do outro,
segundo uma lei geral de liberdade. O poder de decisão que cada um tem pode conciliar com o outro. Conversa, diálogo. Como o outro percebe aquilo, como você percebe aquilo. Isso pode ser em outras tantas situações da lei de igualdade. Porque se eu tenho pretensão honesta em meu coração e compreensão na minha mente, eu quero trabalhar pela igualdade, é importante que eu sinta onde o meu irmão não sente equidade. Que, embora diferente, estou querendo em determinados momentos que ele seja visto como igual a mim. Mas quando não me vier de conveniência, então ele não é igual a mim. É uma igualdade sem equidade. Somos diferentes, temos estruturas físicas diferentes, temos funções na vida humana diferentes. O que não quer dizer que nós não possamos compartilhar a responsabilidade dessas funções. A mulher foi dado, até o momento, o direito, o dever, a responsabilidade, o trabalho de engravidar, guardar no ventre aquela nova vida, direito e função dela. Mas eu posso compartilhar, pelo meu livre-arbítrio, as responsabilidades de todo aquele momento da gravidez, do acompanhamento, etc. Posso compartilhar depois a divisão do trabalho em casa, como quantas compartilham conosco a divisão do trabalho, do orçamento na rua. Quando a gente busca igualdade, não quer dizer perfeição da balança, quer dizer vontade de que cada um se sinta tão importante como o outro dentro dos espaços onde está. Família, trabalho, vizinhança, cor, beleza, que são modelos, vou falar genericamente, modelos, né? Nós vimos um filme essa semana, que lá de trás, Menino do Rio, lá de trás, né? Passou, estava vendo. E Garota Dourada em seguida, eu vi também. Viu também? Eu primeira vez que eu vi que mamãe falava desse filme. Que é muito antigo. Mamãe, né? Aí Mamãe, esse filme Menino do Rio, eu brincava, eu disse, olha lá, Jônio, olha lá que interessante, olha o modelo físico deles, são super magérrimos, né? Hoje seriam atropelados pelo modelo mais formatado fisicamente, né? Achei muito legal. E lembrei de uma coisa antiga, né? Que era aquela célebre tatuagem do dragão, não é? Eu queria ter aquela, nunca me deixaram. E você fez uma ponta no filme. Hoje né? eu não posso mais, o Alvin até Né, tentou me convencer. ele fez uma ponta no filme, ele estava pendurado na árvore lá. Mas hoje eu não vi dava o pra botar Eugênio o lá dragão na aqui. No máximo uma lagartixa pelo tamanho dele, mas o dragãozão não dava mais. Mas eu curti aquilo. Interessante esse negócio e tudo está no Evangelho. Porque o Evangelho nos fala da lei do dever, que eu também gosto muito de repetir, tem a ver com a justiça e com essa relação homem-mulher. Que diz o seguinte, é perguntado aos amigos no Evangelho das Pessoas do Espírito, onde começa o dever? E nos é dito, o dever começa no limite aonde, se ultrapassado por você, você vai prejudicar a felicidade e o repouso do outro. Aí, Kardec insistentemente, claro, pergunta, e aonde termina? Ele termina exatamente no limite, aonde, se ultrapassado pelo outro, vai atingir a sua felicidade e o seu repouso. Igualdade. Sem desrespeitar equidade. Mas esse eu vou deixar para depois. Bom, e agora uma que ninguém gosta de ver, mas é uma das maiores igualdades que existem. E sinto informar que nenhum de vocês dela escapará. Igualdade diante do túmulo. Eu me lembro que quando estavam fundando aquele cemitério Jardim da Saudade lá no Rio de Janeiro, eu fui ver e fiquei maluco. Eu queria comprar de qualquer uma campa,
e não queriam que eu comprasse para gastar dinheiro pensando em morrer, eu era novo. Mas eu fiquei doido com aquele campão bonitão. Eu falei, a gente vai jogar uma partida de futebol depois, vai brincar aqui, vai rolar na grama, mas Fazer um piquenique. fazer um piquenique. Bom, eu acabei que comprei uma campa lá, né? Muito bonitinha. Só estreiei há pouco tempo com a mamãe. Descansou lá. Mas uma das coisas que a gente tem que lembrar é que nas questões 823 e 824 nos é dito o seguinte: nos é esclarecido que a perpetuação das memórias dos falecidos não lhes é dada pela suntuosidade de seus velórios e túmulos, e sim pelas obras de amor e caridade que deixam em sua trajetória terrena. Também nos é enfatizado que o túmulo é o local de encontro de todos os homens. Ali terminam definitivamente na Terra todas as extinções humanas. Aqui é o princípio fundamental da igualdade. E com isso não está sobre o Evangelho e nem o Livro dos Espíritos, está condenando aqueles que têm a vontade de fazer uma coisa mais esmerada. Isso não é isso. Uma coisa é querer fazer, outra coisa é que achar que aquilo é que vai fazer a diferença. Eu me lembro de 3 irmãos que conversavam quando tinham acabado de enterrar o pai, e eles diziam assim, um estava muito assim desesperado, que tinha se afastado um pouco da família e estava morando num outro estado, um aborrecimento que teve justamente com o pai e não chegou a tempo de vê-lo ainda vivo. Aí ele estava muito assim, acalma. A melhor coisa que a gente pode fazer para ele agora é repetir tudo aquilo que a gente acha que ele fez de bom. E tudo aquilo que a gente acha que ele não conseguiu fazer, em nome dele fazer. Porque nós sempre vamos estar com eles e eles sempre vão estar com a gente, principalmente unidos pelos laços das contribuições mútuas que fizeram uns aos outros, como todos aqueles que nos antecederam, né, em tantas e tantas gerações, porque cada um deles está em nós de alguma maneira por um processo. Espiritismo e constelação familiar tem algumas diferenças, mas tem um princípio fundamental, que é o respeito àquele que nos antecederam. O maior respeito que a gente pode fazer é reproduzir tudo aquilo que eles fizeram de bem e em homenagem a eles, tudo aquilo que eles não conseguiram fazer, não que não quiseram, a gente fazer por eles. Bom, meus irmãos, para falar sobre igualdade, num princípio, tem um livrozinho que lembra exatamente o que a gente é. Esse livro é Sabedoria de Preto Velho, uma página que chama-se Desapego. Vejam se não é o que nós somos. Me permitam ler. Desapego, por Pai João de Aruanda. Somos como as folhas de uma grande árvore. Quando o vento passa, nos leva para onde a força da vida indicar. Em cada encarnação. Todos são espíritos, todos são imortais. Nós não temos cor, não temos raça, nem bandeira que limite a nossa ação, ou nos dê maior aprovação. Às vezes, é preciso que o vento nos leve até determinado lugar, para aí desempenharmos uma tarefa, uma missão. A gente se esconde num corpo quente, no coração amoroso, e então renasce vestido de carne, com roupa branca ou preta, ou amarela, bonita ou feia. Quando chega a hora e o vento sopra novamente, partimos deixando a roupa usada e rumamos para onde a vida nos conduzir, para viver outra experiência evolutiva. Por isso é que devemos nos desapegar das coisas do mundo, mesmo daquelas que são boas. Estamos de passagem, somos todos peregrinos, romeiros da vida. Em nossa viagem pelo mundo, só possuímos, na verdade, aquilo que doamos, que oferecemos à vida e àqueles que conosco caminham: o amor, as virtudes, o bom caráter. As outras coisas são muletas que usamos para ajudar na caminhada, assim que aprendemos a andar direito, com a cabeça erguida diante das nossas consciências, diante da vida. Deixamos tudo de lado para partir rumo a novo aprendizado. Ficará para trás tudo aquilo
que nos prende ao chão, à retaguarda. É preciso se desapegar do mundo, usar as coisas que nele estão, com responsabilidade, com agradecimento e humildade, sem se submeter a elas. Essa é a verdadeira essência da sabedoria, da igualdade dentro da grande família humana. Somos todos imortais, espíritos, filhos da vida, filhos de Deus. Coisas passageiras não fazem parte do que é eterno, e o que é eterno não pode ficar preso àquilo que é passageiro. Eu acho que isso daqui nos lembra bem o princípio da igualdade, da equidade, né? E do que cada um de nós pode fazer. Infelizmente, no nosso processo educacional, pelos processos de estratificação social, por aqueles que ainda estão muito equivocados, embora pareçam que estão no topo da vida, nós somos levados, muitas vezes, a entrar naquela vibe da posse, do poder, da projeção, da beleza, né? Às vezes o corpo por fora é uma lindeza, por dentro o coração é todo distorcido, né? Às vezes as palavras são belíssimas, mas no lugar das quais elas emergem, como diz o Cristo, né? Muitas vezes a boca fala do que tem o coração. E se o coração é dissimulado ainda para si próprio e para os outros, às vezes as palavras são muito bonitas, mas na verdade o resultado é fraco. Então vamos pensar nessas questões da igualdade dentro do que cada um de nós consegue, mas por mais que a gente consiga o que a gente acha que é pouco, será muito. Porque eu conversava com uma das nossas irmãs ali, lembrando comicamente com ela, eu não estou vendo no momento, está ali? E eu estava rindo com ela da gente, ela dela mesma, eu de mim mesmo, e um podia compartilhar com outros risos, lembrando o que a gente fazia e o que a gente não consegue mais fazer. Então eu contava algumas passagens aonde a cabeça dizia, vai Eugênio que tu consegue, e eu não ia, eu não conseguia mais ir, né? Então vamos pensar na igual, porque às vezes o pouco que a gente consegue hoje, mesmo assim, é muito em relação a um passado, a gente corria bastante, mas não chegava em lugar nenhum. Então, muito obrigado aí pela... Desculpe as tradicionais brincadeiras, né? E é claro, eu aproveito a oportunidade pública onde eu não tenho uma repreensão muito forte. É aplaudido. O nosso irmão Eugênio vai fazer a nossa prece final. Vamos orar para aqueles que se sentirem à vontade, fechem os olhos. Pai de altíssima bondade, Pai querido, que a todos nós, com justiça, bondade, igualmente nos orienta, inspira. Jesus, Mestre querido, que nos trouxe o caminho, a verdade e a vida. Espiritualidade bendita, que inspira os trabalhos dessa casa de caridade e amor, e a cada um de nós assiste. Gratidão. Gratidão por mais essa oportunidade de juntos refletirmos sobre os princípios da doutrina espírita, sobre os princípios do Evangelho de Jesus e sobre essa lei de igualdade que todos nós ansiamos por vê-la predominar nesta terra. Mas é importante que lembremos e não esqueçamos que ela começa no coração de cada um de nós, para que possamos examinar em nossas mentes, em nossos corações, as crenças, os valores já ultrapassados e que mesmo inconscientemente, por vezes, mantemos e reforçamos. Possamos olhar cada irmão
em nosso dia a dia, como um irmão, como um espírito igual a nós, em momento, em trajetória, corpo, diferente, mas como nós, luta para vencer as suas dificuldades, para bem utilizar as suas aptidões e assim compartilhar fraternalmente com ele o apoio na sua caminhada quando for oportunizado. E a nós próprios, que não nos sintamos diferentes dos outros, no sentido de maior ou menor probabilidade de êxito, maior ou menor direito a tudo aquilo que o Pai nos acenou como objetivo da nossa encarnação. Mas que encontremos sim força em nossas mentes e em nossos corações para fazermos a nossa caminhada nos igualando na medida do possível a todos aqueles que nesta terra buscam a igualdade, a equidade, como todos somos membros da mesma família humana. E assim, Senhor, com esse voto, com esse pedido, pedimos a permissão para dar término aos estudos desta noite, que sejamos conduzidos todos em paz até os nossos lares, dando graças a Deus, e que assim seja. Graças a Deus. Antes da gente encerrar, a Clélia tem um recadinho para todos. Bom, meus irmãos, a gente está vendendo a rifa, não precisa não. Eu falo alto, porque a vida toda de aula para 40 alunos, sem microfone, eu conseguia ser ouvida. É claro que naquela época os alunos eram mais quietos, né? Mas agora acho que está meio difícil. Mas tudo bem, gente. A gente está fazendo uma rifa, porque a forma de manutenção da nossa casa é através das contribuições espontâneas e das compras espontâneas também, tá? No bazar e aqui. Nós ganhamos um barbeador, um aparador de pelos, né? E vem o Dia dos Pais, aí a gente lembrou dos pais, né? E um relógio de pulso. E a gente, ao invés de vender separado, achamos melhor fazer a rifa. E a rifa, Miriam já começou vendendo barato, R$5. Eu falei que era 10, ela falou que era 5. No final das contas, é 10 por 50. Tá bom. 10 por 50, 1 por 5. Tá a liquidação. Até a rifa aqui é em liquidação. Tá, gente? Olha só. A Miriam tá lá esperando vocês. Aqueles que puderem contribuir, puderem comprar, a gente agradece. Obrigada. Uma boa noite a todos. Fiquem na paz.